Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos à estreia no nosso programa Família Profecia. Eu me chamo Maurício Figueiredo e eu te faço esse convite para estar conosco todos os sábados às 10 da manhã para a gente conversar muito, falar sobre as pastorais em movimento, falar sobre a Igreja Católica, que é isso que faz com que nós sejamos firmes, que sejamos sempre firmes na fé e perseverantes no Senhor. Te faço esse convite para estar conosco mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Se você quiser, pode baixar o aplicativo da Rádio Profecia, caso você esteja acompanhando pelo YouTube. E se você está acompanhando pelo aplicativo, vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. É muito importante para nós. Quanto mais inscritos, mais os nossos conteúdos vão ser compartilhados com muito mais pessoas e muito mais cristãos vão estar conosco para que nós possamos, e não cristãos também, né? Para que nós possamos cada vez mais caminhar junto com o Senhor, tá certo? Hoje o programa tá muito bacana, essa estreia muito especial para você. Hoje temos convidados maravilhosos, temos a presença de Sandra Maria e Isabel Cristina nesse primeiro bloco. Também vamos trazer os nossos irmãos, os jovens, Gabriel Loyola e Fábio. E no segundo bloco vamos ter a partilha da palavra com Cláudio Loyola e a presença de Águida Novelino e Sofia para falar um pouquinho do curso de coroinhas que vai acontecer na Paróquia São Cristóvão. Meus irmãos, é com muita alegria que a gente começa esse programa e que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida e a sua caminhada. Vamos de música e daqui a pouco a gente volta com o nosso primeiro bloco de entrevistas com o grupo Mãe Rainha aqui no programa Família Profecia. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui com o nosso programa Família Profecia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Depois dessa música, vamos agora conversar, vamos fazer a nossa estreia com duas senhoras muito especiais que fazem parte do grupo Mãe Rainha aqui da Paróquia São Cristóvão. São elas Isabel e Sandra. Vou falar o nome bonitinho aqui porque tem que falar o nome composto, né? Porque todo mundo tem um nome composto, então a gente tem que falar. Sandra Maria e Isabel Cristina, aqui na Família Profecia. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo jóia. Sandra, tudo jóia? Tudo bem. Porque tem que, para quem não conhece, saber quem é. Isabel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Meninos, a câmera de vocês é essa daqui. Se vocês quiserem falar, tem gente acompanhando vocês pelo YouTube e também pela Rádio Profecia. Vamos começar o nosso papo com o seguinte. Eu queria saber de vocês, como vocês são conhecedoras de causa desse movimento aqui na Paróquia São Cristóvão, eu queria saber de vocês quando começou, como começou, quanto tempo tem. Enfim, faz um balanço geral, um resumo do que é o movimento Mãe Rainha da Paróquia São Cristóvão. Tá ok, Maurício. Esse movimento da Mãe Rainha é um movimento muito rico, tem muita espiritualidade. E nós começamos aqui na nossa paróquia de São Cristóvão em 1994. Então nós já temos 36 anos desse movimento aqui na paróquia. E a cada dia mais ela só vai crescendo e se enriquecendo. Como eu falei que o movimento é muito rico, ela vai enriquecendo mais ainda. Por quê? Desse movimento, nós temos 10 capelas que visitam as famílias. Cada capela são 30 famílias. Então, por aí você vê quantas famílias são recebidas pela mãe que já leva o seu filho no colo. Ela nunca vai sozinha. Ela está sempre acompanhada do seu filho. E quando ela entra nas casas, quando ela entra na nossa casa, na nossa família, é uma bênção muito grande, porque ali ela vai ver qual o vinho que está faltando ao nosso lar e ela se comunica rapidamente com o filho dela, que é Jesus. Jesus, está faltando aqui nessa família a paz, o amor, a humildade. Então ela é que vê e passa para Jesus. E quantas bênçãos essas famílias têm recebido através
dessa presença da capela em seus lares. Então, nós temos 10 capelas que visitam essas famílias, temos uma capela do enfermo, que, por sinal, essa capela, ela também está um pouquinho na pastoral da saúde, porque quando tem a missa dos enfermos, a missa dos idosos, essa capela está lá sempre presente e de lá é que ela sai para visitar o enfermo. E fica o tempo que o enfermo precisar. Quando chega no outro mês da missa, ela volta. Então, é uma parceria que a gente tem, né, com os enfermos, pastoral dos enfermos e a Mãe Rainha. E temos também 7 capelas do infanto. Olha que bênção! São 7 capelinhas com crianças sendo missionárias. São crianças da nossa catequese, da catequese da paróquia de São Cristóvão. E elas fazem tão bonito, elas recebem a capela, elas rezam o terço, elas fazem oração, e isso eles estão catequizando a própria família deles, porque tem muitos pais que levam os filhos para a catequese, mas não participam das missas, não oram com as crianças, e quando a capela está lá, essa família ora com seu filho. Então, a própria criança já está catequizando a família dele. Olha, e é isso que a mãe quer. Ela é peregrina para peregrinar em todas as casas e trazer essas pessoas para a igreja, quem foi batizado, quem não é casado. É um trabalho árduo, mas que a gente faz com muito amor, porque tudo que é feito para Maria, tudo que é feito para Nossa Senhora, a gente faz com muito amor e com muito carinho. O bobear fica aqui falando toda a vida. Isabel, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas famílias são visitadas pela imagem e qual seria mais ou menos a média ou o máximo de famílias? Quanto mais famílias, melhor? Então, tem um limite? Como é que é? Não, a peregrinação da capela nas famílias, ela tem uma lista, tem um missionário e junto a esse missionário compõe 29 famílias, 30 famílias com a família do missionário. Mas muitas das vezes a gente tem capelas na nossa paróquia que não são 30 famílias, tem menos. Tem imagem que tem 25, 26, 30, mas já são um número bem acentuado de famílias que recebem. Como a Sandra falou, esse movimento é um movimento que a Mãe Rainha, ela é educadora. Ela visita, ela peregrina as nossas famílias no sentido de educar. Educar para uma vida em comunhão, educar para uma vida de família. E quando a gente recebeu esse encontro das capelas do infanto, a gente cresceu muito, porque a gente viu a aceitação da pastoral da catequese, né, das catequistas, em abraçar junto ao movimento, né, em receber essas capelas. Portanto, a capela, a criança foi com a família e as catequistas foram ao santuário para receber. Essa capela não vem, Maurício, de lá numa bolsa, numa embalagem, aqui a gente faz a distribuição. Não. Para você receber, você vai lá, você faz uma formação aqui conosco e o terceiro encontro dessa formação, o missionário, no caso do infanto, as catequistas foram, algumas crianças foram com suas famílias no santuário Redenção da Família, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, que é o nosso santuário, né, próximo, e elas receberam diretamente do santuário. A Capela da Mãe Rainha, esse movimento, ele tem um carisma assim uma coisa assim muito fundamentada, porque a capela, para ela chegar à nossa casa, ela leva no período de 30 dias, como se ela estivesse visitando cada família dentro do santuário.
ela não sai de uma forma comum ou aleatória, não, ela leva 30 dias, como se ela tivesse a cada dia dentro do santuário ali, recebendo para trazer as graças daquele santuário para dentro do lar de cada família. Que maravilha, hein? Que coisa bonita, hein? Viu? A gente está aprendendo coisas maravilhosas do movimento, das suas atribuições, é muito, muito interessante. Vocês duas falaram de uma coisa muito bacana, unidade. A unidade dentro da nossa igreja é muito importante, então a Pastoral X, Movimento Y, Z, tem que se integrar, se unir. E vocês estão desempenhando um excelente trabalho trazendo as crianças da catequese, porque a catequese ela tem esse detalhe que as famílias, muitas delas são afastadas da igreja, não participam ou participam muito pouco. E aí fica a catequese como um curso. Não, vou botar meu filho num curso, vou deixar ele lá para poder fazer minhas coisas. Infelizmente tem pais que são assim, deixam as crianças lá como um depósito e vão tocar sua vida, deu a hora de buscar, vão lá buscar como se estivesse deixando uma piscina, num clube, enfim. É uma coisa triste que acontece dentro da catequese com muitas famílias. E essa unidade e a família levando, e Maria vai ao encontro dessas pessoas, desses casais que não frequentam a igreja ou se frequentam muito pouco. Gente, vamos conversar a respeito agora dos eventos que vão acontecer ao longo dessa semana, uma semana muito especial, né? Muita a semana, assim, aquela semana que dá trabalho, mas é bom, né? É uma semana corrida. Fala para mim e para todo mundo que está acompanhando a gente, o que vai acontecer a partir do dia 14 na Paróquia São Cristóvão? 18. Eu tô 14, eu tô voltando no tempo, né? Olha só, 14 já foi. 18. Mais particularmente amanhã. Dia 18, ela vem a Capela Auxiliar da Mãe Rainha, é uma capela maior, ela é bem grande, e ela vai ficar uma semana na nossa paróquia. E nesse dia 18, que é o dia da Aliança da Mãe Rainha, a gente faz sempre a missa na quinta-feira, no caso seria hoje, que é a terceira quinta-feira. Mas como o dia 18, que é o dia, vai cair no domingo, então ela vai chegar na nossa paróquia na hora da missa da noite, às 19 horas, e vamos também fazer a missa da Aliança da Mãe Rainha. Vamos fazer junto. E essa unidade que você acabou de falar, nessa missa, quem vai tocar é o grupo jovem. Quer dizer, olha a unidade aí, né? Que é isso que Jesus quer da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, é a unidade. Inclusive, eu até havia comentado com a coordenadora da liturgia, porque essa missa seria dos jovens. Aí eu falei, olha, mas só que Maria é a mãe da igreja, Maria é uma só, e ela quer a união da gente. Aí eu ainda falei, a coordenadora, ela também recebe a capela da Mãe Rainha, a família dela recebe. Aí, quando foi depois, ela falou, Sandra, tá tudo certo, eles vão tocar na missa da Mãe Rainha, quer dizer, mais uma unidade, né? E a gente fica assim muito feliz, né, Isabel? Sim. De saber dessa união, né? Porque é o que eu digo, é o que eu já falei antes, a mãe é uma só. Nós temos vários movimentos marianos na igreja, mas o amor dela é um só por todos nós. Não tem aquele movimento mariano que é melhor do que o outro, não, todos são iguais. Sim. Todos os movimentos são iguais. Porque a mãe é da igreja. Tanto que ela é mãe, rainha e vencedora. 3 vezes mãe admirável. porque Jesus nos deu ela como nossa mãe, né? Quer dizer, então, isso é muito importante. E depois também ela vai ficar lá, dia 18, dia 19, até o dia 23, ela vai visitar algumas capelas da nossa comunidade, tá? Então, ela vai visitando essas capelas, tem um representante da própria comunidade, vai lá, pega e faz um trabalho, uma apresentação na própria comunidade deles. No dia 19, ela vai para Nossa Senhora de Fátima. No dia 20, vai para Santo Expedito,
dia 21 para Santo Antônio, dia 22 São José e dia 23 vai para São Pedro. Aí dia 24 já é a tarde com Maria, que a gente vai falar depois, né? E dia 25, a missa de manhã, de 7h30 da manhã, já é a despedida dela na missa das crianças, porque depois a gente vai levá-la para São Pedro. Ela vai rodando as paróquias, né? Ela vai para a paróquia de São João. São João Batista. Aí... Não, pode continuar. Se Isabel quando quiser complementar, fica à vontade, Isabel. Você pode agora, você fala sobre o que cada comunidade... Então, essa capela auxiliar, nós sempre recebemos ela na nossa paróquia. Ela ela tem um título de capela auxiliar da Mãe Rainha, porque ela visita os vicariatos, as paróquias dos vicariatos. Num período até a pandemia, nós só tínhamos uma capela auxiliar no Santuário do Rio de Janeiro, e que ela ia, além do Rio de Janeiro, da Arquidiocese, né, do Rio de Janeiro, ela também fazia Petrópolis e Niterói. Pós-pandemia, hoje nós temos a capela auxiliar da Arquidiocese de Niterói. Então, essa capela é peregrina, ela faz a peregrinação direto, ela não para. Ela só encerra no vicariato de Niterói, que posterior ela vai para o Seminário São José, que ali ela fica em retiro no seminário, num período de 30 dias. Posterior a esse período, ela sai em peregrinação a todos os vicariatos. Então, nós, no Vicariato Lagos, ela chegou agora em dezembro, tá? Ela veio para a paróquia veio para Araruama, e de Araruama ela foi para, quem é que você está recebendo? De Arraial. Ela veio de Araruama para o Arraial, e aí cada paróquia do vicariato fica uma semana com ela. Ou seja, então nós vamos, ela faz essa peregrinação. Quando ela encerrar a peregrinação do Vicariato Lagos, ela vai encerrar na paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Iguaba, e posterior ela vai para o Vicariato Rural, que é o Vicariato de Rio Bonito. Essa imagem hoje, ela nos representa a primeira imagem que há 75 anos começou essa campanha no Brasil. Esse movimento é um movimento que veio, né, da Alemanha, né, que o fundador foi o padre José Kentenich em 1914, e o movimento da Mãe Peregrina de visita às famílias, essa visitação começou no Brasil, né, em Mariana, no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro santuário do Rio de Janeiro. Então começou ali essa peregrinação dela nas comunidades, nas famílias. E aí essa réplica da imagem original, né, da capela original que faz essa peregrinação, e aí passou a ter em todas as arquidioceses. E a gente está recebendo agora no domingo, dia 18. E essa data que a gente faz a missa todo mês da Aliança foi que, quando foi criado o movimento, o fundador, o padre José Kentenich, no dia 18 de outubro de 1914, foi quando ele selou a aliança com a Mãe Rainha, fazendo ela, né, rainha daquele santuário em Xanxerê. Então, todo dia 18, todo o movimento mariano da Mãe Rainha tem essa missa da aliança. Então, isso já vem de 1914. Ou seja, não vem de ontem, né? Não vem de ontem, não veio de ontem, como você fala. E essa visita às comunidades, porque o movimento da Mãe Rainha, se der um pouquinho para eu falar, pode falar. Ele é como se fosse, vamos imaginar aquele evangelho que fala da videira. O movimento da Mãe Rainha, ele tem uma ramificação, e nós temos, junto a esse movimento, o terço dos homens,
que é agregado também ao movimento da Mãe Rainha. E hoje nós temos na nossa paróquia algumas comunidades já com o Terço dos Homens, Sim. onde ela também vai estar junto a esse movimento do Terço dos Homens nas comunidades. E é como a Sandra disse, né? Os movimentos marianos são movimentos com carismas diferentes, mas com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Mesmo objetivo. Levar para a nossa mãezinha do céu. Isabel, vou continuar com você com o seguinte, depois Sandra complementa. Em relação à questão do evento do dia 24. O que está sendo programado? Você pode falar alguma coisa? Segredo? Como é que é? Não. A tarde com Maria, né? A tarde com Maria. Então, fala um pouquinho. Esse momento é porque como ela vai estar na nossa igreja de domingo 18 até o dia 25, 24, 25, né? 25. Que ela vai para a igreja da paróquia de São João Batista, né? Agora aqui nossa vizinha. Então, nós temos que fazer um momento de agradecimento, de louvor e começar o ano com ela na nossa paróquia. Eu acho que foi assim uma bênção, presente, né? Presente de Deus muito grande. E aí nós vamos fazer um momento do nosso movimento com Maria. Não só o movimento, né? Mas de toda a comunidade paroquial de São Cristóvão. Esse momento vai ser um momento onde que a gente vai fazer o rosário, né? Vai fazer a reza do terço. E vamos fazer um momento de espiritualidade, falar um pouco do carisma desse movimento, porque nós temos muitas famílias novas fazendo parte hoje, recebendo a peregrinação da Mãe. E muitas das vezes a gente fala assim, tem a Missa da Aliança, mas o que é a Missa da Aliança? Quais são as graças desse santuário? O que é o capital de graças? Por que a Mãe Rainha é a Mãe Educadora? Qual é o intuito daquele santuário, como você falou, que é pequenininho? Por que ele é daquele tamanho? Então, a gente quer, nesse momento dessa tarde, também fazer um momento dessa espiritualidade, conhecer um pouquinho dessa mãe que nos visita todo mês. Essa tarde com Maria é esse encontro, não só um encontro para a gente agradecer, não é só um encontro para a gente iniciar o ano de 2026 com ela na nossa paróquia, mas também um momento para que a gente venha conhecer um pouquinho mais sobre Maria. Aprender mais um pouco, né? Maria visitando a nossa casa. Por que ela vai? Que vinho é esse que ela quer melhorar na nossa família? Porque a gente sempre fala, na oração que a gente recebe, a Mãe Rainha, na oração já vem escrito qual é o vinho que ela precisa melhorar. Por que a gente fala qual é o vinho? Muitas das pessoas não entendem por que tem essa frase na oração inicial. E a gente sabe que o primeiro milagre de Jesus foi o quê? As bodas, né? Foi nas bodas de Caná, que foi o quê? A festa de uma bodas, início de uma família, e o primeiro milagre dele foi pedido pela própria mãe. Então ela sabia que tem que trazer a felicidade para dentro da família. É verdade, que coisa linda, gente. Então, já anota na agenda, dia 24 de janeiro, começa que hora, gente? 3h30. 3h30. Então, você esqueça os seus compromissos, porque tem um compromisso muito importante. Todos estão convidados. Calma que vocês vão fazer um convite carinhoso, cada uma de vocês no final. Com certeza. O detalhe é o seguinte, gente. Agora, eu queria só, rapidamente, nosso tempo aqui está acabando, daqui a pouquinho, passa rápido, hein? O que acontece? Eu queria, Sandra, que você falasse, Isabel também, a respeito de uma experiência, de um momento, ou de vários momentos, que eu acredito que foram vários, né? Vocês fazendo parte desse movimento e a forma como Maria entrou e permanece na vida de vocês. É uma coisa assim bem rápida, assim, uma coisa que a espiritualidade de vocês, mariana, no passado, no presente, como é que é esse contato com Maria dentro do movimento Mãe Rainha? Maurício, meu nome é Sandra Maria da Graça. Maria da Graça é pela Nossa Senhora das Graças. Então, acho que no útero da minha mãe, eu já fui consagrada a Nossa Senhora. E sempre tive esse amor muito grande pela mãe. Sempre tive. E casei na Igreja Nossa Senhora das Graças, fui batizada na Igreja Nossa Senhora das Graças, vim morar em Cabo Frio. E em 94
eu fui chamada para participar desse movimento em Cabo Frio, lá na Assunção. E eu entrei. Mas eu achei assim, poxa, eu moro em São Cristóvão, eu participo na paróquia de São Cristóvão. Eu tenho que levar esse amor que eu estou sentindo para as famílias de São Cristóvão também. Aí vim, na época era Padre Luiz, falei com o Padre Luiz, e fizemos algumas listagens. Tinha seu Manuel, que já fez a Páscoa, seu Manuel, e eram muitas pessoas antigas na igreja que participavam. E eu fiquei assim, muito feliz, porque eu trouxe a Mãe Rainha para todas essas famílias. E depois veio Sérgio, que foi também coordenador, e Isabel também, que foi coordenadora, entendeu? E ela, assim, só tem me dado muitas bênçãos, eu só tenho gratidão. Posso falar mais sobre ela aqui? Pode. Assim, é triste, mas ao mesmo tempo eu fico muito alegre por isso. Quando a minha mãe faleceu, eu estava na igreja com ela, com a capela, lá na Nossa Senhora da Esperança, que ainda fazia parte ainda aqui, tem 20 e poucos anos. E eu estava com ela quando eu recebi a notícia que minha mãe havia falecido. Quer dizer, ela está sempre comigo na alegria e na tristeza. Quando meu pai também, e quando a minha sogra também faleceu, eu estava com ela, estava assim, ó, agarradinha aqui no meu peito. Quer dizer, ela sempre me deu muita força, intercede muito, muito mesmo. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer muito, mas muito mesmo por esse movimento que me levantou. E hoje eu sinto que eu sou uma outra pessoa. É claro que a gente é pecadora, porque todos nós somos, né? Mas, assim, o amor que ela tem por mim e por todos nós, a gente levanta. Você pode ter o maior problema da sua vida, mas você entrega nas mãos dela, que ela vai resolver. Sim. Ela vai solucionar. Demora porque ela quer fazer tudo muito certinho. Então ela não quer fazer assim de qualquer maneira. Às vezes que não tem paciência. A gente que não tem paciência. E a gente tem que pedir a ela, mãe, dá-me paciência. É verdade. Mãe, eu estou com esse problema, eu entrego nas suas mãos. E descansa. Descansa porque ela vai levar a Jesus. Amém. Ela vai interceder por nós a Jesus. Amém. E aí, Isabel? Então, eu como a gente é muito parceira, eu e a Sandra, a gente é irmã de almas mesmo. E eu fui consagrada também no ventre da minha mãe. E eu sou mariana também, desde nascimento. E o meu contato maior e de vivência com a Mãe Rainha é uma história assim, tanto que eu conto sempre isso. Eu casei, eu tenho um filho, né, que é um filho do coração, e de repente, quando esse movimento começa aqui em São Cristóvão, nós recebemos a família de Dona Zélia e seu Barbosa. Foram pessoas. E Dona Zélia tem uma filha que é irmã Maria de Chester, a irmã Adriana. E nesse momento em que começava esse movimento aqui, a minha mãe começou a receber a imagem, a primeira capela, uma das primeiras capelas aqui de São Cristóvão. E de repente teve um congresso em Atibaia. Então, Maurício, eu era nova, eu estava com um filho de 3 anos e eu nunca fui à cidade do Rio de Janeiro sozinha. Nunca fui, tá? Nunca fui à cidade do Rio de Janeiro.
E Dona Zélia chegou para mim e falou assim, eu gostaria que você participasse de um congresso da Mãe Rainha, você pode ir? Aí eu falei assim, não sei, eu posso ver. Vai, dá seu sim. Aí eu, como sempre, participei dos movimentos marianos, que era da Legião de Maria também. Aí eu falei assim, eu vou conversar com o marido em casa e de repente eu vou sim. Não, você vai porque você, no grupo das 3, eu era mais nova. Então estaria indo para Atibaia, não era no Santuário do Rio, Maurício, era no Santuário de Atibaia. Eu nunca fui ao Rio de Janeiro sozinha. Em 1996. Estava indo para Atibaia. Eu, Dona Carlota, uma senhora da igreja da Assunção, Carlotinha, e Dona Isabel, do Jardim Esperança, que Dona Isabel, ela era responsável pela capela do Jardim Esperança. E Carlota que coordenava junto, era a coordenadora da Assunção, onde tinha um movimento e o movimento era maior. Tudo bem. Aconteceu que Dona Isabel não pôde ir, por problema de saúde. E quando estava para embarcar, no mesmo dia que eu estava indo para Atibaia, Carlota também não pôde ir. Ou seja, foi sozinha. Você sabe o que é uma pessoa da rodoviária de Cabo Frio e com um mapa escrito que eu peguei o ônibus para São Paulo, fui para a rodoviária de São Paulo, com aquele mapinha desci, fui até o guichê de Atibaia, pegar um ônibus de São Paulo para Atibaia, e lá eu ficaria esperando, porque iriam me buscar do santuário. Eu passei um final de semana maravilhoso. E em momento nenhum eu tive pânico, não tive medo, porque quando eu saí, Dona Zélia me abraçou na rodoviária, meu marido preocupado porque eu iria sozinha, ela só falou para meu marido assim, não se preocupa, porque ela está com a mãe. Sim. E quando ela me abraçou, que eu entrei no ônibus, ela olhou para mim e falou assim, minha filha, não tenha medo de nada, porque você não está sozinha. Maurício, eu fui muito bem. Passei o final de semana em Atibaia, assim, radiante pelo local que eu estava conhecendo. O santuário é muito bonito. É um lugar, assim, é um paraíso. E não tive preocupação nenhuma, não tive medo em momento nenhum. E a gente aprendeu, há um tempo atrás, que todo ano nós vamos para Atibaia, que a irmã fala assim, quem nos vê, vê a mãe. Quem vê a mãe, vê o filho. Vê o filho. E quem vê o filho, vê o pai. Exatamente. Então a gente não tem que ter esse medo. E tudo que é pela mãe é perfeito. Amém. Como o filho dela é perfeito. Amém. Que testemunho lindo que vocês deram. E isso faz com que cada vez mais a gente tenha perseverança. É isso que é importante, porque às vezes a gente está desanimado, às vezes a rotina pega a gente de jeito, deixa a gente meio até desanimado de oração, e a gente escutando o depoimento de pessoas na caminhada como nós, faz com que a gente fique um pouco mais firme na caminhada. E Maria, como você mesmo falou, não deixa ninguém sozinho. Não. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Queria ficar mais aqui com vocês. A gente vai ter um segundo tempo, tá? Sim, vai ter uma outra ocasião. Outra ocasião, com certeza. Quando tiver um outro evento da Mãe Rainha, por favor, fale com a gente. O Família Profecia, a rádio está de portas abertas para vocês sempre. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém. Sandra, Isabel, obrigado mesmo. Que Deus abençoe muito o Movimento Mãe Rainha, a vida de vocês, as famílias. Amém. E que nós possamos estar cada vez mais firmes, segurando na mão da nossa mãe, para que a gente não desanime de forma nenhuma, tá bom? Amém. E o convite especial de cada uma de vocês para os eventos aí dessa semana que se aproxima aí. Não esquecendo logo do dia 18 de domingo, né? Estão todos convidados às 19 horas lá na igreja para receber a capela auxiliar e a missa. E no dia 24 a nossa tarde com Maria, que também será uma tarde inesquecível, porque o momento que você está com Maria é um momento inesquecível.
E a gente aprende muito com ela, que ela é a nossa educadora. Então a gente aprende muito com ela. Eu conto com a presença de vocês e Nossa Senhora também está contando com a presença de vocês. Às 3h30 da tarde. Não se esqueçam, às 3h30 da tarde. Muito obrigada. É isso aí, gente. Bota o celular para despertar para não esquecer. Salve Com Maria. certeza. Não deixando de participar, que é um momento único seu com Maria. Amém. E essa imagem, ela tem uma representatividade muito grande para a nossa paróquia, para a nossa arquidiocese. E nós temos um bispo que abraça muito esse movimento. E, assim, ela vai estar aqui. É esse momento que a gente tem para com ela. Amém. Então, não deixe de visitar a mãe. Ela Não, vem ao não. nosso encontro. Ela veio ao nosso E encontro. ela vai estar essa semana aí. Ela vai estar lá na igreja à sua espera. E vocês das comunidades que eu falei, a data que a mãe irá visitar, a gente espera que vocês estejam presentes também lá em cada comunidade. Em cada comunidade. Orando, pedindo, recebendo a mãe com muito amor e com muito carinho, porque é a nossa mãezinha que vocês vão receber, né? Então, a gente conta com a ajuda de toda a comunidade. E são famílias, né? E são famílias das comunidades que recebem. É isso aí. A única comunidade que ela não vai visitar é aqui, a Nossa Senhora da Aparecida, que não vai dar tempo. É verdade. Não vai dar tempo. Tinha que ser 8 dias na semana, né? Pois é. Gente, maravilha, que Deus abençoe, viu? Obrigado aí. Amém. Obrigado por ter estreamos com o pé direito, viu? Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Amém. Gente, daqui a pouco vamos para o intervalo, voltamos já com Família Profecia e daqui a pouco a gente vai conversar com Gabriel Loyola e Fábio do setor Juventude da Paróquia São Cristóvão e também da Arquidiocese de Niterói. Voltamos já. Daqui a pouquinho a gente volta. Meus queridos, estamos de volta aqui com o programa Família Profecia nessa estreia. Já tivemos aqui a presença de Isabel e Sandra falando da Mãe Rainha. E agora, meus amigos, estamos com eles. Meus amigos, o setor Juventude vem com tudo. Vamos falar um pouquinho agora com meu querido Gabriel Loyola e Fábio, que fazem parte. Eles vão falar a função, porque eu quero entender o que eles estão fazendo agora dentro da Arquidiocese de Niterói, do Vicariato Lagos. Mas eles são do setor Juventude aqui de São Cristóvão. Meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo tranquilo? Graças a Deus, né? Beleza, eu vou falar. Fábio, bom dia, para todo mundo saber quem é quem, né? Bom dia. E Gabriel Loyola, que é conhecidíssimo, né? Então, bom dispensa dia, apresentações. Todo mundo, prazer, sou Gabriel Loyola. É isso, gente. Meus queridos, vamos lá, vamos conversar o nosso papo aqui. É o seguinte, eu queria que vocês falassem dessa função de vocês agora no setor Juventude, como é que foi essa questão da escolha de vocês, como é que é esse processo, o que vocês agora estão fazendo e dentro do setor Juventude que está atrelado a Vicariato, Arquidiocese, fala um pouco pra gente aí. Eu começo? Você começa? Pode começar, fica à vontade. Primeiramente eu agradeço muito a Deus pelo convite, né? Era uma coisa que eu não esperava ser representante da Juventude da Paróquia de São Cristóvão. Foi algo muito inesperado, foi numa noite, mas eu senti que aquilo ali era realmente Deus me chamando, Deus queria que eu estivesse presente, Deus queria que eu estivesse nessa missão, né? E o que facilitou muito também, que me ajudou bastante, foi eu já sabia quem seria o meu parceiro, né? De certa forma eu já sabia quem seria meu parceiro, então acabou que ficou mais fácil também para eu aceitar o convite. E cara, é uma missão árdua, né? É uma missão bem árdua, porque os jovens são bem loucos, né? Os jovens são bem... Jovem é doido. Jovem é doido. A gente estava partilhando sobre isso um dia, né? Com a assessoria. E o jovem é muito louco. O jovem também é sedento. O jovem é sedento. E, de certa forma, a gente tem que acompanhar essa sede que eles têm de buscar mais, né? Então, fica nessa balança que é uma grande responsabilidade, né? A minha entrada aconteceu com representante, né? Eu entrei no começo, eu fiquei sozinho por um tempo, né? Como representante. Antes eu estava como coordenador médio há um tempo, né? Coordenando, inclusive o padre Daniel me chamou. Eu estava numa festa, numa mesa comendo salgadinho. Ele falou: "Você quer ser representante?" Eu, caramba, você quer? Depois recebi o chamado, né? Da Simone, assessora, para ser representante, né? O que é representante? A pessoa é aquele que representa o setor da paróquia no vicariato. Ou seja, nível vicarial,
nós representamos a nossa paróquia. Geralmente é uma dupla, nós representamos. No caso, eu e Fábio representamos a nossa paróquia no setor vicarial. No caso, todas as paróquias têm um setor de juventude. E o que é setor de juventude? Aquilo que engloba tudo. Pode ser o MED, pode ser a Inovação Carismática Jovem, pode ser Jovens Sarados, EAC, enfim, tudo que isso engloba. Né? O setor de juventude é isso, engloba todas essas funções. E o representante não necessariamente tem que ser um coordenador do movimento da paróquia, ele tem que representar. O jovem que representa. Geralmente é um jovem ativo na paróquia, o jovem que representa, o jovem que sustenta. É isso que é o representante. Esse chamado se deu a nós e nós estamos aqui à disposição então temos esses encontros de nível vicarial, né? Temos nossos coordenadores vicariais, que é a Oriana, a Javan e a Jade, no momento que estão, né, atualmente. E nós estamos responsáveis, nós ficamos sabendo das funções do vicariato e trazemos as informações. Temos a reunião vicariato. A última que teve foi a assembleia, né, que nós reunimos para fazer todas as informações sobre DNJ, sobre eventos de nível vicarial e também arquidiocesano, né? Nós ficamos sabendo dessas informações e passamos para a paróquia, né? Ou seja, tudo passa pela gente, fica sabendo de tudo, passando pela paróquia. Não como um nível de autoritário, né? Como de agente que manda, mas somente como representante. A galera gosta muito de englobar um nível hierárquico nisso, que não faz o menor sentido, né? Tipo assim, nossa, se eu sou coordenador do MEG, mas ele é representante, então ele tá acima de mim. Não tem isso, nada disso. A gente brinca, né? Que o jovem pergunta, que o Fábio e Gabriel sabem, a gente não sabe de nada. A gente não sabe Isso que é mais engraçado. A gente brinca e sabe o que só nem vai acontecer amanhã. Entendeu? Mas a gente sabe, a gente tem essa noção e a gente tá aqui somente não é para nível hierárquico, né? Mas como realmente só para representar a juventude da paróquia, né? Sim. O mínimo que a gente pode fazer, né? O mínimo que a gente pode fazer, porque a juventude dessa paróquia é muito boa, graças a Deus, muito animada. Graças a Deus. Tem muito melhor, né? Mas Deus escolheu a gente, essa graça, né? E a juventude de São Cristóvão é realmente bem elogiada por outras paróquias, né? Então, é por isso que eu falo que é realmente um cargo que as pessoas colocaram pra gente, que é uma responsabilidade, sabe? É verdade. E tem outro detalhe também que tem que ter um nível de organização, né? Porque senão fica uma coisa muito solta. Por isso que as funções existem. Mas o fato de existir uma função não quer dizer que uma sobrepõe a outra. Exatamente, muito pelo contrário. Exatamente. É tudo nivelado, só que vocês têm determinadas coisas para poder realizar. Um coordenador do grupo jovem tem outras coisas, enfim, cada um dentro do seu quadrado fazendo o melhor, né, para que possa levar essa informação. Né? Não, sem dúvida. O Espírito Santo ele também é organizado, né? Sim, então ele não age de maneira que vai quebrando tudo, bagunçando tudo, né? Ele é organizado. Né? Se você vê a própria igreja, né? Sim. Como ela é, a igreja, quando você pega uma noção de como a igreja é organizada em tudo que ela faz, também a seriedade que ela leva. É a Santa Missa, né? A missa, a doutrina da igreja, o direito canônico e tudo mais, é de um nível de organização, não porque não é necessário, mas justamente porque é necessário, porque envolve fé, e a fé a gente leva muito a sério, né? É verdade. E se cada um fosse fazer aquilo que desse na cabeça, meu Deus do céu, ia ser um negócio. Mas não é jovem. É isso que eu ia falar. Principalmente o jovem. Principalmente o jovem. Os jovens, eles têm a capacidade e o pensamento de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. Eles querem estar, eles são assim, polivalentes, né? O jovem consegue ser criativo, meu Deus do céu. É a famosa energia. E por falar em energia, hoje nós temos um evento muito bacana que vai acontecer na Praia do Forte, e eu queria que vocês falassem a respeito desse evento, como é que está sendo organizado, o que nós podemos esperar do Luau da Juventude nesta noite de sábado. Cara, o Luau da Juventude nesta noite, às 7 horas, vai ser maravilhoso. Olha, e inclusive na realidade vai acontecer uma coisa no Luau, que eu não acho que foi divulgado ainda, mas vai ter uma surpresinha lá. Opa, spoiler já? Vai ter uma surpresinha. Cara, quem deixar de ir hoje vai realmente se arrepender. Vai ser um evento... Acho que é o evento para abrir o ano. Sim. É o evento realmente para a juventude que vai abrir o ano, e eu tenho certeza que vai abrir da melhor maneira. Com chave de ouro, né? Com chave de ouro. Realmente, não tem como perder. Porque esse luau, né, é o momento para a juventude voltar, né, começar o ano,
né, aquela reunião, né, os grupos vão estar lá pro mês que vem, né, mas é esse avivar de novo, esse love dos jovens acontecer. E como o Papai Vovó, tem uma surpresa sim, Tem uma muito surpresa boa. sem igual. Você que é jovem, não perde essa oportunidade. não perde. Você não é maluco Não perder essa oportunidade, porque esse encontro, além de ser um encontro de partilha, de um momento de avivamento, de reunião de jovens, dessa graça de Deus, vai ser um momento também de muita alegria, né? Vai Porque muita animação. Vai ter uma animação. Vai ser algo incrível, né? Vai ser maravilhoso. Quem perder é louco. Então não se prepare. E também é uma forma de evangelizar. Sim. É uma Exatamente. forma de evangelizar. A gente vai estar na praia, vai estar um local público onde pessoas vão ver a gente se divertindo sem ser algo mundano. Exatamente. Sem ser algo mundano. Então não tem como perder. Hoje em dia, a ideia de que se divertir precisa da ideia do pecaminoso, né? Sim. Precisa de que, não, tem que estar com bebidas, drogas e tudo mais. Sendo que a alegria da juventude já tem que ser verdadeira. Ela tem que ser boa e reta no sentido, né? Na moral. Porque do que adianta eu me alegrar aqui, mas eu encher a cara com drogas e com atos morais, não é bom. Isso não é reto, não é o que o nosso Senhor queria, né? Sim. Então, essa alegria da juventude, ver nossas pessoas passando na praia e falar, nossa, eles estão se divertindo, mas então, são jovens, eles estão fazendo nada de errado, eles estão se alegrando em Deus. Não tem essa alegria bebida, verdadeira, não tem droga. não tem Sim. nada, são coisas boas, porque o mundo de hoje pensa o quê? Coisas momentâneas. Né? São coisas momentâneas, buscando pequenos prazeres, né? Eu conversava com um amigo, ele dizia que a vida é como se fosse buscar prazeres. Não, não é isso, né? Existe aquela filosofia de dizer que a vida qual o sentido da vida? Pequenos prazeres. Não, é buscar aquilo que é eterno. Porque quando você busca prazer, você vai se depreciar. Você vai buscar aquilo que é vazio e você vai ficar vazio. No final de tudo isso, você vai sentir vazio, triste, solitário. E não é isso que o Senhor quer. A gente busca algo eterno, algo que vai enchendo seu coração eternamente. E tem outro detalhe também, né? O melhor ainda está por vir, né? Que é o céu, né? Então Com aqui certeza, qualquer exatamente. coisa que nós tenhamos aqui nunca vai ser comparado ao que a gente vai encontrar no paraíso, sem Porque dúvida a gente nenhuma. tem aquela visão de que um dia eu vou chegar, né? Isso. Não vai acabar aqui. Então eu vivo aqui para alcançar o céu. Né? Essa alegria do céu, essa alegria de que eu preciso alcançar a santidade, eu preciso alcançar esse paraíso que nosso Senhor prometeu, né? É verdade. E tem um detalhe interessante também desse luau, gente, que eu queria partilhar com vocês, que é o seguinte, é o fato de ser na Praia do Forte. Eu tenho uma seguinte opinião, que nós católicos devemos ocupar mais espaços como este. Porque a praia, ela não é sinônimo de louvor a Deus, né? A praia é tudo, menos um momento de você exaltar o Senhor, louvar. Eu sei que existem outras denominações que fazem eventos na praia, a gente sabe de tudo isso, mas falta um pouco isso para a igreja. O pensamento, essa escolha, né, no caso da praia e tudo mais, isso foi proposital, isso veio assim, porque é necessário que principalmente a juventude tenha acesso a esses locais. E outro detalhe, Cabo Frio está mega ultra cheia, porque tem um feriado no Rio de São Sebastião, então muita gente veio para cá. Então você imagina a quantidade de pessoas que vão estar lá testemunhando esse momento que vocês vão estar na Praia do Forte nesse sábado, né? Porque foi até interessante, né? Porque a gente falou sobre isso, né? A gente recomendou até outro lugar, né? Eu tinha falado A gente outro falou, lugar. não, porque na praia, né? E A gente teve uma reunião sobre isso. A gente teve uma reunião sobre isso. E Simone, né? Movida muito pelo Espírito Santo, né? Falou Demais. assim, não, que tal a gente fazer na praia? Porque ela disse que passou na praia e viu aquele lugar que precisa ser evangelizado. Sim. Tantas pessoas que passam por ali, como você mesmo falou, ambientes que precisam ser evangelizados, mas a gente não evangeliza porque a gente tem aquele pensamento de que esse lugar não é pra mim. A gente pensa, esse lugar não é pra mim. Mas com a praia foi uma obra de Deus, uma criação. A gente exclui esse lugar, como se a praia é tudo. E por que não pode ser um lugar também de evangelizar? É que o próprio mundo transformou a praia num lugar mundano, Sim. de certa forma. Então, acaba que as pessoas veem a praia como isso, veem a praia como bebida, veem a praia como... E a gente tá justamente... A ideia é justamente essa, é a gente chegar lá na praia, fazer o nosso luau que vai ser maravilhoso, para mostrar para as pessoas que não é só isso. E Maurício, também existe a realidade que a gente esquece que a gente precisa evangelizar justamente no meio onde não é cristão. Sim. Entende? Porque como a gente vai conseguir evangelizar num lugar, no meio que já é evangelizado, entre aspas, né? Exatamente. É muito fácil evangelizar aqui na igreja, falar de Cristo aqui na igreja, mas lá fora, como é? Numa praça, em uma praia, em um ambiente, você também está assistindo na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, é justamente esse ambiente que a gente tem que evangelizar. Do que adianta eu ir no meu trabalho não evangelizar, na minha escola, numa praia não evangelizar?
não precisa só de palavras, mas ações também, né? De como eu ajo, como eu falo. E justamente é esse ambiente que precisa. A igreja ela não se conteve no evangelizar, né? Jesus falou, vai, ide pelo mundo e evangeliza. Os apóstolos foram a lugares que jamais imaginavam, né? Jesus, ele falou que Pedro seria a rocha da igreja em uma cidade totalmente pagã. Uma cidade não adorava ali. Um deus pagão totalmente. Então, onde era aquilo? Cesareia de Filipe, né? Cesareia de Filipe é uma cidade totalmente pagã. E Jesus foi lá e falou que ali ficaria a rocha, né? Pedro decorou Pedro ali. Então você vê que Jesus falou que evangelizar em lugares que somente eles estavam. Não, em qualquer lugar, vai. E se não está você, vai e volta. Não tem problema, e te evangelizar. É verdade, e a gente tem esse papel, né? Ainda mais com as redes sociais hoje, né? Então a gente tem esse papel muito maior de poder levar o Senhor a todos os lugares, né? E eu queria fazer uma pergunta individual para cada um. Fábio, queria que você falasse a respeito do seguinte, cara. Quais são, na sua percepção, os maiores desafios que a juventude católica está enfrentando hoje? Os desafios e também você falar a respeito das coisas bacanas, né? Porque a gente está vendo que tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa ainda para ser melhorada, podemos dizer assim. Você tem alguma opinião a respeito dessas duas situações? Cara, uma coisa que é realmente difícil, uma coisa que eu vejo, que eu, Fábio, eu não sou um cara com muitos anos de conversão, não, mas que nesse pequeno tempo de conversão que eu tenho, que eu reparei, é muito comodismo. Sim. Eu acho que o comodismo, ele é algo que ele existe, tipo, às vezes o jovem, ele tem o fogo, ele tá sedento, mas ele é muito acomodado. Às vezes o jovem, ele não quer ir, porque ele prefere ficar no conforto da casa dele. Vou dar um exemplo, ir a um retiro, ou até mesmo ir na missa, até mesmo ir servir, acordar um pouco mais cedo para ajudar a igreja, acordar um pouco mais, sabe, viver mais a igreja. Eu sinto que às vezes falta isso, eu sinto que na juventude que nós temos é muito o comodismo. Ele existe, ele é real, mas aí que tá o detalhe, quando o jovem ele abre o coração dele para largar esse comodismo, ele vê que, cara, isso aqui é maravilhoso. Eu vou dar um exemplo nos retiros da nossa paróquia. Eu fui convertido pelo Joque. Uhum. Então, olha, as pessoas que falavam, eu não tenho vontade de ir pro Joque, eu não quero trabalhar no Joque, eu não quero servir, eu não quero. Sabe, as pessoas acomodadas, eu reparei que a partir do momento que elas falaram, mas eu vou porque eu já paguei, e elas saíram dali, sabe, literalmente evangelizadas. Elas saíram dali literalmente com o Espírito Santo, com Deus. Elas saíram dali numa amizade com Deus. E eu sinto que é realmente isso. A dificuldade da juventude é sair do comodismo. E isso que você está falando é interessante pelo seguinte, antes do Gabriel falar. Não há lugar onde o Senhor não quer que você esteja. Exatamente. Ou seja, independentemente do que for, se você, eu não quero ir, não estou afim, se Deus quer que você esteja ali, você vai estar, independente do que for. Eu vou muito de encontro ao que você está dizendo. E aí, Gabriel? Eu tenho puxado para esse lado de Fábio que ele falou. Eu vejo que a juventude católica teve um aumento de número de católicos. Sim, recentemente. Em pesquisas, né? Em pesquisas, aumento 2 milhões, se não me engano, eu vi algo mais de 2 milhões. Aumento de 2 milhões por aí, não só no Brasil, porque a gente olha pelo Brasil, a gente se desanima, né? Mas o resto do mundo, né? Nos Estados Unidos teve muitos batizados, muitas conversões à Igreja Católica. O que eu vejo aqui, puxando no aspecto do nosso vicariato, no nosso arquidiocese, eu vejo muitos jovens. Sim. Eu não vejo pouco, eu vejo bastante jovens. Mas o que eu vejo é muito jovem na igreja, mas não vejo jovem que é igreja. Sim. Entende? Porque aquela vivência de eu vou, eu faço, eu sirvo, eu tenho muitos ministérios, mas eu não vivo aquilo. Eu não tenho uma vivência de espiritualidade. Porque é muito comum a gente ver muitos jovens por aí. Muito. Eu vejo direto muito jovem, tendo encontros, mas a pessoa não é convertida, não se entrega. E como vem essa entrega? Não só estando em todo lugar, mas sendo aquele lugar realmente. Eu não posso estar em todos os lugares, mas faço aquilo com amor. Exatamente. Eu evangelizo qualquer lugar que eu esteja, porque é muito fácil eu ir em vários lugares, estar presente em muitos lugares ali, mas eu não vivo. Eu estava na pregação hoje e falo muito sobre isso. De muita gente estar em muitos lugares, vários presentes de vários ministérios. Às vezes eu sou coroinha, às vezes eu sou ministro de Eucaristia, eu estou no médio, eu estou no Santos de Frutos, ali eu estou no grupo jovem, na doação carismática, mas eu não estou vivendo. Eu louvo ao Senhor aqui,
faça uma coisa ali, ajuda ali, tal, mas não tá vivendo de verdade uma espiritualidade. Não vive aquilo que realmente pede, aquilo que anseia o coração. E aí, pela graça de Deus, muitos jovens hoje da juventude cristã, católica, tem muito se convertendo, mas também falta muito esse ser, eu acho, que é o principal ponto. Esse ser, pessoas precisam ser de verdade, se entregar realmente à graça de Deus. Sabe, realmente uma efusão do Espírito Santo no coração para se encontrar. Porque muitos jovens de dia, tem muitos jovens na igreja, Maurício. Eu não, isso aí eu vejo. Mas em cima do que vocês estão falando, só para fechar esse tema, é o seguinte, o que eu percebo é que, como eu falei, está em muitos lugares, mas não está em praticamente lugar nenhum. Sim, esse que é o grande desafio, podemos dizer assim, dos jovens, que eu percebo não sendo jovem mais. Porque... no coração mesmo. No coração e na mente, né? Porque na idade não. Aí o que acontece? A gente olha, porque, por exemplo, não é porque vocês estão aqui, coincidiu, né? Da gente estar falando de setor de juventude com vocês dois, né? Mas assim, eu vejo que vocês são muito paróquia. Vocês são enraizados. Então, assim, vocês têm uma raiz fincada aqui na paróquia São Cristóvão. E às vezes, muitos jovens, não todos, mas muitos, eles querem fincar raízes em vários lugares ao mesmo tempo. E não fica raiz em lugar nenhum. Então, essa raiz da espiritualidade é muito importante, porque você primeiro tem que ter a raiz, para depois você ir para outros lugares, mas sabendo que a sua raiz e a sua casa está ali. Eu acho que eu não sei se eu fui claro no que eu estou querendo dizer. Porque em uma questão de, por exemplo, os cristãos... Encheu a comunidade. São Paulo escreveu cartas para os romanos, para a igreja de Roma, para os Gálatas, para a igreja de Efésios. Então, encheu a comunidade. E cada um pertencia àquele lugar. Então, já tinha uma comunidade ali. E pertencer a esse lugar que é o importante. Exatamente. Porque do que adianta eu estar aqui, quem quer em tudo não vai em nada. Né? Então, tem que estar no lugar. Não existe frente das almas que a gente busca salvar aqui na paróquia de outros lugares. Que tentar em vários lugares ao mesmo tempo não vai conseguir. Você tem que ter o seu lugar de pertença. Olhar para você e dizer, nossa, você é de São Cristóvão, nossa, você é de uma comunidade, você é de paróquia tal, você é de tal. Então, para reconhecer você. É o pertencimento, né? O pertencimento. A gente partilhou isso um tempo atrás, lembra que a gente falou sobre ser paróquia, sabe? Sobre estar na paróquia. E realmente é uma coisa que eu sinto isso. Tipo, a paróquia São Cristóvão é... E não só São Cristóvão, mas como você que está assistindo, né? Seja o seu lugar de pertença. Seja São Cristóvão ou não, se é Assunção. O lugar que você comum. Isso aí não importa. É você ter aquele lugar para você dizer, como dizer assim, não, isso aqui é minha casa. Isso aqui é minha casa. Estou em casa. A frase é clássica. Mais ou menos isso. E isso, logicamente, não é uma crítica nenhuma aos jovens ou pessoas que circulam. Não, isso aí não. Mas é bom a gente ter um pouquinho desse pertencimento, dessa podemos dizer assim, dessa raiz que a gente tem que manter na nossa casa, né? Porque isso é muito importante, porque aí dá condição para a gente evangelizar melhor em outros lugares, né? Porque a gente tem um lugar sempre para voltar. Eu acho que é isso. Gente, eu queria falar com vocês o seguinte, a gente já tá... Passa rápido, hein? Passa muito rápido. Eu queria falar com vocês, meus queridos, a respeito do seguinte, deixa eu pegar aqui, porque os temas vão vindo, a gente vai ter que olhar para poder não se perder. O que acontece? A agenda... eventos que vocês podem falar, que vocês têm conhecimento. O ano está começando, mas aí você já pode, Maurício, você que está acompanhando a gente, vai ter isso em tal, não sei a data, mas vai acontecer, pelo menos para poder passar para essa galera jovem aí, para eles ficarem antenados, que vai ter coisa muito boa em 2026, né? A gente tem uma cuidado que eu já falar aqui, porque Simone, se ela pode ver, ela pode não... ela vai dar o que pode falar, não é? O que puder falar, aí pode adiantar para o pessoal aí. Em sentido vicarial, eu acredito que ainda não sei se foi já montada a tem uma ideia, ali. A ideia vai ter que ser revida. Do vicarial, realmente, a gente vai ter que dar uma olhada melhorzinho. Mas dando aquela ênfase paroquial, né? Temos nosso Cairóis, que vai ter esse ano. Inclusive, esse ano vai ter até o primeiro evento de um primeiro evento, né? Um primeiro evento novo. Inclusive, para os nossos queridos mais novinhos. Porque a nossa paróquia tem muito, graças a Deus, muitas pequenas, abaixo de 10. Vamos ter um evento da juventude, especialmente para vocês, mães e pais que estão assistindo aí, ó. Se prepara que esse ano, em especial, teremos, né? Um evento... Será que pode falar?
Não guardar o nome. Melhor guardar o Não, nome. guarda o nome, né? Guarda o nome. Guarda o Mas nome. prepara Mas também. é um evento pra realmente vai ser o primeiro. Pô, que bacana. Então aguardem, né? Tentei puxar de vocês aí, mas vocês não têm. Não, aqui, ó. Se segurar lá pra frente, Vocês vem seguraram. aí. Né? Vem aí, e lá pra frente vem aí. Final Vem do ano, aí. sabe? Vem Tem aí. o grande. Tem o grande. Nosso grande. Nosso nome. grande vem aí, quinto jockey, né? Rapaz, e o Jockey, trabalhei nos 2 primeiros, nos 3, né? Trabalhei nos 3 jockeys, né? Foi bem bacana. O jockey Ser o jockey é um momento muito importante da nossa paróquia, porque reavivou quem estava e trouxe pessoas novas, né? Pessoas foram tocadas, né? Jovens foram tocados com essa questão do jockey e é um evento que realmente marcou muito a paróquia São Cristóvão. Meus queridos, queria muito agradecer a presença de vocês. A gente agradece. E queria que, além das despedidas, né? A gente vai ter outras oportunidades. O ano só está começando. E eu queria que vocês falassem, além das despedidas, reforçassem o convite para logo mais essa galera tá lá na Praia do Forte para poder prestigiar esse luau que vai ser épico, podemos dizer assim. Cara, eu tô falando muito sério. Não tem como perder. Não tem como. Vai ser muito bom. Vai ter a surpresa. Eu não quero falar surpresa, porque é surpresa. Não, Frei Gilson não vai estar lá. Infelizmente, Frei Gilson Quem não vai sabe? estar lá. Quem Quem sabe? Mas quem sabe Colo de Deus? Quem sabe? Fraternidade Paulo II. Não, Já tá lá já. Mas vai ter uma surpresa muito boa. Não tem como perder. 7 horas na Praia do Forte, em frente ao Malibu. Em frente não tem como. Vai ser. Quando você vê um montinho de pessoas ali realmente já começando a partilhar, começando a falar de Mais Deus. informações no Instagram, no setor, né? No setor Juventude, da Paróquia de São Cristóvão. Setor Juventude, CS, SC. Do MED também, né? Do Acho que, MED se não me engano, também. do MED de São Cristóvão também vamos ter. divulgar lá, então Vai lá. não perca. Você não seja doido de perder esse encontro, porque vai ser um momento de Seja. levar fé, de um momento de encontro com o Espírito Santo, e um momento também de animação, de alegria, porque nós somos jovens e nós somos alegres em Cristo. Exatamente. Amém. Gente, muito obrigado mesmo. Foi muito bom conversar com vocês. E a rádio tá aberta. Logicamente, né? O Gabriel sabe disso, e os microfones estão aí. Quiser fazer aquele programinha especial, aquela coisa, sabe, né? Que aí as portas estão abertas, o ar-condicionado rufando, vocês não vão passar calor. Então a gente vai estar aqui com certeza trazendo muita espiritualidade para a vida das pessoas, trazendo mais pessoas para Deus, e vocês são esse canal, e não desistam. De jeito nenhum. Continuem firmes, que a gente está rezando por vocês, tá bom? Sim. Estivemos aqui com Gabriel Loyola e Fábio, representantes do setor Juventude aqui da Paróquia São Cristóvão, e vamos para o nosso intervalo e voltamos já já, porque tem muito mais papo aqui no Família Profecia deste sábado. Até daqui a pouco. Minha gente linda, estamos de volta aqui com o programa Família Profecia. Neste terceiro bloco, vamos agora partilhar da palavra de Deus. E eu tenho uma pessoa muito especial aqui que vai estar conosco para falar um pouquinho do que o Senhor tem a dizer nesta manhã de sábado. E vamos também orar, porque afinal de contas, nós temos que orar a todo instante e a todos os momentos. Meu querido Cláudio Loyola, bom dia, meu irmão, como é que você está? Bom dia, Maurício. Bom dia a todos da Rádio Profecia. Que seja um momento também da gente estar bebendo dessa graça, né? Como o Maurício falou aqui, eu me chamo Cláudio Loyola, sou instituído acólito na Paróquia de São Cristóvão, também participo da Renovação Carismática Católica, Grupo Oração São José, Grupo Oração Raio da Divina Misericórdia. E é uma graça muito grande estarmos aqui reunidos para esse momento. Bebemos da palavra de Deus, porque, de fato, quem transforma o coração do homem não são palavras humanas, mas é a palavra de Deus. E como a palavra de Deus hoje está precisando ser anunciada e proclamada, para que o coração do homem seja quebrantado e transformado. Por isso eu convido você nesse momento a tomar a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abrir no livro de Joel, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Vamos meditar essa palavra que o Senhor traz para nós nesse momento. Vivenciarmos mesmo esse sábado pedindo a graça do Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria. O sábado é um dia consagrado a Nossa Senhora.
Então, pedindo pela intercessão da Virgem Maria, peçamos a graça também do Espírito Santo sobre nós. A palavra em Joel capítulo 3, versículo 1 a 5, diz assim: Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todos os ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciões terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naquele dia derramarei também o meu Espírito sobre escravos e escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor, meus irmãos, para cada um de nós aqui, nesse sábado. A palavra de Deus nesse instante, nessa hora, através do profeta Joel, ele nos convida a mergulharmos de fato numa realidade vivenciando a graça e a unção do Espírito Santo. O profeta Joel aqui relata uma saída mesmo do exílio de 70 anos que o povo judeu viveu aprisionado pela escravidão. Sim, o Senhor colocou diante mesmo do profeta essa palavra profética para que pudesse reanimar e avivar o povo que estava desanimado, entristecido, sem coragem. E essa mesma palavra, meus irmãos, é a palavra que o Senhor nos convida hoje a beber dela, para que esse mesmo Espírito Santo adentre na sua vida e na sua história, adentre em nosso coração e nossa casa. Também tomando posse da mesma palavra, a mesma palavra que Pedro orou logo depois do derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, onde sobre toda a igreja foi derramado o Espírito Santo e a missão da igreja se iniciou ali. E Pedro então anunciou a palavra de Joel capítulo 3, e diz a palavra que mais ou menos cerca de 5.000 pessoas foram transformadas pelo poder da palavra. E talvez hoje é o que o Senhor quer fazer com cada um de nós. É transformar a nossa vida pelo poder da palavra. Não pelo poder de testemunho, não pelo poder de palavras vazias, não, mas pelo poder da palavra de Deus. Diz a palavra aqui assim: Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciões terão sonhos e vossos jovens terão visões. E diz mais ainda a palavra que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre todos os escravos e escravas. Farei aparecer prodígio no céu e na terra, e sangue, fogo e turbilhão de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Eu queria tomar com você, nesse momento, o versículo 5. Fecha toda essa palavra. Diz assim: Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, eu e você, uma quantidade de pessoas, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Meu irmão, eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Independente da situação que você se encontra hoje, você é um chamado por Deus a vivenciar a graça e a unção do Espírito Santo, a beber dessa fonte de água viva, a saborear mesmo das delícias do Espírito. Por isso o Senhor te chama e me chama nessa manhã de sábado, a mergulharmos numa experiência profunda do Espírito Santo. Talvez a sua vida se encontre mesmo como encontrava o povo mesmo naquele tempo, desanimado, entristecido, doente, depressivo. E nessa manhã o Senhor quer lançar mesmo sobre sua vida o derramar do teu Espírito. Porque, meu irmão, o Espírito Santo é para todos nós. Independente da situação que você se encontra, independente de quem você é. Diz a palavra que o Senhor lançará o Espírito Santo, um sopro do Espírito Santo sobre todo o ser vivo. E se você respira como eu estou agora respirando, você também recebe de Deus esse sopro do Espírito Santo.
E não somente para receber, ser restaurado, ser curado e ser transformado, mas para mesmo vivenciar, experimentar esse Espírito e levar esse Espírito Santo a outros. É o chamado que o Senhor quer de cada um de nós. Nós estamos na primeira semana, esse próximo domingo agora, amanhã, vamos estar adentrando no segundo domingo do tempo comum. E o tempo comum, se você pegar todos os evangelhos do dia, você vai ver que é a missão de Jesus. Jesus anunciando mesmo a sua missão, levando o seu reino de Deus. E tomando a palavra, foi o cego que foi curado, foi o paralítico que foi lançado sobre o teto pelos seus amigos e foi mesmo curado, e foi restaurado, e foi quebrantado o seu coração, transformado a sua vida. Foi o leproso que foi mesmo restituído a sua pele da lepra, uma doença que na época era incurável. E talvez na sua vida, meu irmão, na minha vida hoje, o que é hoje incurável, o que é hoje algo que você vai pensar assim, não tem jeito, não dá mais. Eu quero apresentar para você nesse momento que você apresente também, eu apresento a minha e você apresenta a sua situação. O que na sua vida hoje talvez seja impossível de se realizar, como foi na vida do paralítico, como foi na vida do leproso, como foi na vida do cego. Jesus Cristo é aquele que nos envia o Espírito Santo. Jesus Cristo é a promessa de Deus. Ele fez carne e habitou no meio de nós. E Ele quer te dar e me dar essa graça do Espírito. Por isso eu gostaria de orar com você nesse momento, pedindo mesmo a efusão do Espírito Santo, o derramamento poderoso do Espírito Santo sobre sua casa, sobre sua família e sobre a sua vida. Nós pedimos nesse momento, Senhor, que derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. Como fala a palavra de Joel, aqui estamos também nós como esse resto de pessoas que querem mesmo, desejam mesmo essa graça do Espírito. Eu te peço nesse momento, Senhor, que visite cada casa que nos escuta agora, cada família agora que nos escuta, cada pessoa agora que talvez nos escute, esteja talvez no leito mesmo doente, talvez esteja mesmo com exames na mão de situações de enfermidade que já deram um decreto na sua vida que não tem mais jeito. Não sei qual a situação que você se encontra, mas o Espírito Santo será derramado sobre você abundantemente. E você verá a glória de Deus acontecer na sua vida. E você vai testemunhar aqui na Rádio Profecia os milagres que o Senhor estará fazendo através desse momento de oração, pelo poder da unção restauradora e curadora do Espírito Santo. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre todos nós. Toca, Senhor, o nosso pensar, toca, Senhor, o nosso falar, toca, Senhor, o nosso enxergar, toca, Senhor, o nosso coração, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, repletos dessa graça do Espírito, e que possamos tomar posse dessa graça do Espírito Santo sobre nossa vida, desejando ser cheio do Teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento e nessa hora. Nós aqui estamos, porque não somos nada e nada temos sem Ti. Nós pedimos nesse instante, vem Espírito Santo, restaura a nossa vida. Vem Espírito Santo, restaura o nosso coração. Vem Espírito Santo, dá vida mesmo àquilo que se encontra morto em nossa vida. Restitua-nos, Senhor, pela graça do Teu Espírito. Nos faz novo, nos faz homens e mulheres novas, diante a unção e a graça do derramamento do Teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Derrama-se o Teu Espírito. Batiza-nos, Senhor, na graça do Teu Espírito Santo. Que essa oração, que esse canto do Espírito nesse momento, adentre mesmo em todos os lares, adentre mesmo em todos os lugares, aonde o Espírito Santo entrar, milagres aconteçam e curas sejam realizadas. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que veio no meu coração nesse momento, Loyola, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aqui na Rádio Profecia, no programa Família Profecia, é docilidade. Glória a Deus. Que nós possamos, neste sábado, ser dóceis à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que
não seja uma vontade vazia, mas que seja um projeto de vida. Viver sempre sobre a batuta do Espírito Santo. E qualquer decisão que nós formos tomar, qualquer atitude que nós tenhamos, que nós possamos estar sempre abraçados com o Paráclito, com o Espírito restaurador, e que ele possa vir sempre ao nosso encontro, diante das nossas necessidades, que serão muitas, mas o Senhor é conosco, e portanto nós temos que estar abertos a essa presença de Deus e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe muito, e quero agradecer muito, porque todo sábado nós teremos esse momento de oração, esse momento de partilha, e hoje, estreando o programa Família Profecia com o nosso irmão Cláudio Goiola. Queria agradecer muito a sua presença, meu irmão. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua caminhada, que nós possamos estar sempre juntos aqui. Cláudio Goiola, que nos ajuda muito aqui na Rádio Profecia, e quero agradecer muito por você estar aqui conosco nessa estreia, tá bom, meu irmão? Então, amém. E em breve tá de volta, né? Porque o bom filho a casa torna, né? Isso aí, amém. Daqui a pouco o Cláudio está de volta aí para partilhar mais essa palavra, e que nós possamos, meu irmão, minha irmã, levar nesse sábado essa palavra, docilidade, que nós possamos ser dóceis à ação do Espírito Santo. Pode falar, Well. Amém. Eu gostaria de confirmar o que o Maurício trouxe no coração dele, pela graça do Espírito Santo. Uma palavra de São João da Cruz, que diz assim, uma frase de São João da Cruz, melhor dizendo, né? Diz assim: onde Deus encontra um coração vazio de si, ali ele enche do Espírito Santo. Então, a docilidade de Deus, talvez hoje, talvez não, de fato, com certeza, hoje encontrou um coração vazio. Docilidade de Deus é o Espírito Santo. Talvez esse coração vazio, que não está mais vazio, está cheio agora, seja o seu coração. Seja preenchido sempre pelo Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. É com graça de Deus que estamos aqui, né? O convite de Maurício, agradeço por isso. E vai esse pequeno momento, esses poucos momentos, mas muito forte momento, dessa graça, dessa unção do Espírito. É isso, meu querido. E tem uma pergunta que sempre o Monsenhor Jonas Abib fazia quando ele acordava. Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos fazer essa pergunta a todos os momentos. Espírito Santo, o que vamos fazer hoje juntos? Esse é o Família Profecia, aqui na Rádio Profecia. Esse é o momento da partilha da palavra, e voltamos já já com mais programas aqui para você. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui com o programa Família Profecia. É uma alegria muito grande estar com vocês. Depois do intervalo, vamos para o nosso último bloco, e não menos especial, porque eu estou com duas amigas queridas aqui para conversar sobre o curso de coroinhas. Olha, gente, falar de coroinha, a gente vai ter muito papo aqui, que eu vou dividir uma experiência com vocês do meu tempo de coroinha, que eu fui coroinha durante 6 anos da minha vida, 7 anos, e foi um dos períodos mais marcantes da minha vida, com certeza. E vai ser um papo muito bacana. Quem está comigo aqui agora para conversar sobre o curso de coroinhas é minha amiga Águida, Novelino e Sofia. Tudo bom com vocês? Bom dia, meninas. Bom dia, Maurício. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Fala, Águida, um pouquinho. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem. Eu sou ali da comunidade São José, operário, né? Eu sou vice-coordenadora na Pastoral dos Coroinhas paroquial, né? E sou coordenadora ali na comunidade São José, né? Já tenho 4 anos aí nessa ajuda, nessa pastoral, que é uma pastoral muito querida, agitada, né? Mas muito legal para trabalhar. Gente, 4 anos, hein, Águida? 4 anos. Nossa, passa muito rápido. E você, Sossô? Quanto tempo de coroinha, Sofia? Olá, eu me chamo Sofia, né? Tenho 16 anos, 4 de coroinha, também sou da comunidade São José, e é uma bênção servir naquela comunidade toda alegre. E a gente aqui, o Gustavo também está aqui, né, no bastidor aqui, todo mundo de São José, né? Hoje é dia de São José. Todos nós, filhos de São José, que maravilha. Gente,
Vocês podem participar, manda perguntas aqui no vídeo, qualquer dúvida, depois a Águida e a Elisângela podem tirar, tá bom? Qualquer coisa que vocês queiram, comente aqui no vídeo aqui, que é muito importante, porque pode ter um pai ou uma mãe que está com dúvida em relação a qualquer coisa relacionada à questão desse curso de coroinhas e pode conversar com Elisângela e Águida. Gente, vamos lá, vamos começar. Queria falar com vocês o seguinte, sobre o curso de coroinhas, de uma maneira geral. Idade, quem pode entrar, qual livro, porque às vezes é uma confusão que acontece. São muitas questões, não é assim, minha criança aqui vai entrar na idade, não é, a gente sabe que não é por aí. Explica um pouquinho, Águida, para nós aí, por favor. Vamos lá, então. Para fazer o curso, né, você precisa primeiro ser batizado e ter a partir de 7 anos e estar cursando o segundo livro da catequese. Então, de 7 a 18 anos, ser batizado, né? Se for criança, tá cursando ali pelo menos o segundo livro. Se for adolescente, mais velho um pouquinho, aí já tá com a crisma, a primeira comunhão, tudo ok direitinho, né? Nós estamos com as inscrições abertas, já estamos fazendo essas inscrições em toda a nossa paróquia, né? Nós temos aí 7 comunidades na paróquia, então após a missa pode procurar ali alguém nas comunidades, ou me chamar no WhatsApp, ou Elisângela, que é a nossa coordenadora paroquial. Nosso WhatsApp está sendo aí vinculado nos avisos das missas, né? Qualquer dúvida pode chamar a gente, pode ir na secretaria paroquial também, lá as meninas fazem a inscrição. Essas inscrições vão até o dia 28 de fevereiro. E no dia 28 de fevereiro já é o primeiro encontro. Então, nesse primeiro encontro será com os coroinhas e com os pais, que é para a gente dar aquele apanhado geral, explicando como tudo funciona, como as coisas acontecem, né? O curso aí tem duração de 4 meses, são sempre nos sábados à tarde, e a investidura está prevista para o dia 31 de maio. Né, investidura, vou explicar, né, porque a gente fala assim, muita gente não sabe. A investidura é como se fosse a formatura ali do coroinha. Então é onde as vestes serão abençoadas, é uma missa especial, muito bonita, né, a família toda participa, todo mundo ali, é uma missa muito bonita, muito emocionante, né, que ali onde começa ali a caminhada dessas crianças, desses jovens, adolescentes, né. É um momento, assim, bem marcante. É verdade. Eu confesso a vocês que quando o Theo, nosso filho, foi investido, foi um momento muito emocionante. A gente chorava muito, porque é uma coisa que a gente sempre espera, pelo menos, né? A nossa família sempre quis isso para o nosso filho, né? Essa participação como coroinha, porque eu já fui, então era um sonho mais de pai, né? Sabe aquele pai que jogou bola e quer que o filho jogue bola? Mais ou menos isso, né? Essa coisa, né? Sossô, vamos lá, deixa eu falar com você. Sossô, porque a gente já conhece a Sofia, já tem um tempo de Lemuel, né? Quer dizer, é velha conhecida nossa, apesar dela ser nova. Então, Sossô, me explica uma coisa. Qual é a importância de ser coroinha para você, na verdade, como jovem, participando durante esse período de 4 anos, que é um período muito, podemos dizer assim, longo, né, hein, Águida? Eu acho que 4 anos tem muitos coroinhas que não ficam esse tempo todo, né? É uma caminhada longa já, É uma caminhada né? longa, exatamente. É curta, mas é longa, né? É uma caminhada importante ali já. Já de amadurecimento, né, Sofia? Sim. Eu já acompanhei desde a investidura de Sofia, então, era aquele rostinho de criança mesmo. E agora já estão esses adolescentes, né, com responsabilidade, com tudo. E a gente percebe o amadurecimento do grupo, né, nessa caminhada, como que eles vão se desenvolvendo ali. É muito bonito de ver, né? Fala, Sofia, você. Então, Sofia, e outra coisa, eu vou entrar no outro mérito com Sofia, isso depois. Deixa pro final. Pode falar, Sofia. Bom, nesses últimos 4 anos, né, eu pude perceber que eu tive diversas mudanças, né, tanto dentro da igreja quanto fora também, porque a gente não é só coroinha dentro da igreja, né, o coroinha, ele é o exemplo. Muita gente da Assembleia usa a gente como exemplo na hora da missa, na hora das adorações. Então, ser coroinha é servir a Jesus de perto realmente, porque você tá ali do ladinho e você começa, a pensar cada vez mais. Nossa, que incrível! Tá cada vez mais perto, né? E se entregar verdadeiramente. E também é um caminho que tem gente que fala que são pequenos passos, mas a gente vai caminhando, né, para o caminho da santidade.
Então, tipo, é servir com muito amor, e também é aprender, né? Aprender de verdade. E você, Águida, como coordenadora? Qual a importância de ser coordenadora dessa pastoral tão linda que são os Coroinhas, né? É um aprendizado todos os dias, né? Eles têm, assim, uma curiosidade, uma vontade de aprender muito grande e, às vezes, atropelam até um pouco a gente, assim, no sentido do conhecimento, vamos dizer assim, porque nossa igreja é muito vasta nos detalhes, né? Então, às vezes, eles querem saber pequenos detalhes que, às vezes, a gente tem aquela dúvida, então a gente procura saber, vai estudar para poder na próxima... Por quê? Isso é importante falar, Maurício. Mesmo os coroinhas já investidos, igual a Sofia já tem 4 anos de investidura, eles têm uma formação permanente, que é como a gente chama, né? Então, são 2 sábados por mês, tá? Normalmente é de 9 às 11h30, mais ou menos. Então, eles têm essa formação. O que é essa formação? A gente faz ali um momento de oração, né? Tem um momento de reflexão e tem um momento de partilha, de conhecimento mesmo, de alinhar os momentos litúrgicos, a postura no altar, porque não é simplesmente chegar lá e fazer de qualquer jeito, né? Então isso é muito importante a gente ressaltar, assim, eles vão aprendendo obediência, humildade, o servir com amor ali no altar, né? Nada é feito de qualquer jeito, nada é vamos ver na hora o que vai dar, não. Eles têm essa formação que é constante, 2 vezes no mês. Então ali, vai ter uma missa solene, o bispo tá vindo, então a gente tem essa preparação para poder fazer tudo assim, com zelo, sabe? Com amor, com carinho, cada um na sua função. São várias funções que tem ali no presbitério, né? Para estar sempre pertinho do altar. Então, tem os coroinhas, tem os cerimoniários, cada um exerce o seu papel e cada função é, assim, de suma importância. Não existe uma mais importante do que a outra, não existe uma função melhor do que a outra. Todas precisam ser feitas, assim, com muito zelo, né? Então, até isso a gente aprende com eles. Né, eles vão aprendendo na obediência. A gente tem até relatos de muitas famílias que às vezes falam pra gente: Águida, meu filho melhorou muito depois que entrou na pastoral. Por quê? Ali tem que ter obediência, né? Nada é de qualquer jeito. Nós temos as nossas regras, né, de como se comportar na sacristia, de como se comportar na missa, né, dos gestos litúrgicos, como eles devem se preparar. Então eles aprendem a ter responsabilidade com as vestes, né? As vestes têm que estar sempre limpas, passadas, seu crucifixo sempre ali direitinho, o horário, não é para chegar em cima da hora na missa, tem que chegar com antecedência para se preparar, ir no Santíssimo falar com Jesus primeiro. Então, assim, e nós temos aqui hoje na nossa pastoral 54 coroinhas. Nossa. Então, nós temos desde ali 9, 10 anos de idade até 21 anos. Né? Então, você imagina o furacão que a gente vive aqui, né? Que a gente tem criança, a gente tem adolescente, a gente tem jovem, né? São meninos, meninas. Então, a gente vive no olho do furacão com essa galerinha, né? Verdade. Mas é uma galera muito abençoada, né? Eles, igual eu tô falando, eles amadurecem, eles aprendem um com os outros, eles aprendem a se respeitar, né? Que isso é fundamental, assim, o respeito ao próximo, o amor. Eu acho muito bonito, sempre quando chega uma leva nova de coroinhas, o acolhimento que eles têm. Meu filho também é coroinha, e eu ainda me emociono muito ao vê-los servindo. Embora eu já esteja ali quase, né, 4 anos nessa pastoral, quando eu vejo eles ali servindo no altar com aquele zelo, aqueles olhinhos brilhando ali pertinho de Jesus no altar, gente, não tem como não se emocionar. Então, a gente vai aprendendo, a gente acaba virando mãe um pouquinho de cada um, né? Tia, mãe, um chama de Águida. Então, mesmo, né? Tá sempre ali juntinho. É muito bonito de ver, né? A gente acaba acompanhando a vida deles, a adolescência deles ali, eles se desenvolvendo. É muito lindo, a gente aprende muito, né? É uma troca, na verdade, né? E você falou de emoção, porque eu sou meio chorão, né? Sou meio emotivo, podemos dizer assim, né? E aí o que acontece? Você entrando nessa seara da questão do filho, né? E é uma emoção muito grande. A gente também teve essa graça, essa bênção de ser investido como MESC, né? E nós somos MESCs pela Paróquia São Cristóvão. E você servir com seu filho paternando Sim. emocionante. Porque você está ali na função, mas você não presta atenção nisso naquele momento, porque o mais importante é você
entregar a comunhão para aquelas pessoas. Mas aí depois, quando você vê, caramba, meu próprio filho falou assim, poxa pai, eu fui para Atenê contigo. Então, assim, eu vivi essa experiência também. É muito lindo, é muito bacana. Você esteve ali naquela situação, você como mestre hoje e o seu filho ali com você servindo, realmente muito bacana. E antes de eu passar para a Sofia aqui, não, você vai falar das funções. Sofia vai falar de outro assunto depois que eu vou falar com ela. O que acontece? Eu vou abrir um parênteses para vocês com o trabalho que vocês estão fazendo. Não é porque você está aqui, não é porque a gente tem essa amizade com essa questão também dos mestres, que a gente se formou na mesma turma, mas o trabalho de vocês é muito bacana. Muito bom. Trabalho como um todo. Não é só dos coordenadores também. O padre Daniel também, que tem um carinho muito grande pelos coroinhas. Sim. Um carinho muito grande, o padre Daniel, não só o padre Daniel, mas todos os padres também, o padre Cores, o padre João, que foi servir em outro local, né? Nos deixou agora recentemente. Até o padre Nico, enfim, todos os padres desse período que o padre Daniel assumiu como pároco da paróquia São Cristóvão, a forma como ele conduz a pastoral dos coroinhas é muito bacana, é muito bonito, e isso tem podemos dizer assim, isso é muito bom para a nossa paróquia, porque os coroinhas são essenciais dentro da celebração litúrgica. Então, Sim. assim, é muito bacana. E o trabalho seu, da Elisângela, de todas as coordenadoras que eu não sei o nome de todas, né? Entendeu? Eu gostaria até de falar sobre isso, Maurício. A Elisângela é a coordenadora, eu sou a vice-coordenadora paroquial, né? Nós somos 7 comunidades. Então, cada comunidade tem o seu representante também. Então, fale o nome de todas, por favor. Se você lembrar de todas elas. Ai, meu Deus, vamos lá. Santo Antônio é Cristina. Sim. Santo Expedito, Regiane. Nossa Senhora Aparecida e São Pedro, Marcela. Sim. São José sou eu. E São Cristóvão, Elisângela. E Fátima? Falou de Fátima? Deise. Deise. E Deise. Então, assim, nós temos esse grupo. Por quê? É um grupo grande, são 54. Sim. Né? Então, você imagina o fervo que é. E é muita responsabilidade. Às vezes, muita gente acha assim, o grupo de coroinhas é fácil. Gente, não é fácil. É um trabalho difícil. Por quê? Tem as formações, tem tudo. Cada um desses 54 são vidas que requer ali uma atenção. Né? Então a gente tem esse grupo que ajuda muito na coordenação, e a gente tem também o apoio de muitos pais, graças a Deus por isso. Tem famílias que chegam junto com a gente ali. Então às vezes eu não estou na missa, eles não tá, ou um representante não tá, mas a gente sabe que tem um pai e uma mãe ali porque a gente sempre fala, né? Coroinha desceu pra sacristia, se tiver calor, te passou mal, alguém vai lá acudir. Então sempre tem esse SOS, né? E isso é muito importante. Então, eu já deixo até aqui um agradecimento, né, a todos os pais, as famílias aí da nossa pastoral que nos ajudam tanto, que é muito importante para nós, né? Agradeço aos coroinhas, principalmente, porque eles servem com zelo, servem com amor, você vê o brilho nos olhos, né? A gente tem o grupo dos cerimoniários também, dentro desses 54, nós temos aí os cerimoniários, e normalmente quando eles estão na missa, eles coordenam a equipe de coroinhas, distribuindo função, trocando, fazendo ali o que for preciso, que também são de suma importância para a nossa pastoral. Então deixo aqui em nome da pastoral meu agradecimento também para esse povo todo, né, que está sempre aí com a gente, graças a Deus nos ajudando. E aí virou uma grande família, né? A confraternização do ano passado com os pais, né, os coroinhas, mostrou um pouco isso, né? Todo mundo ali participando, pelo menos a grande maioria dos pais e os coroinhas foram, né? Aquele momento de lazer, muito bacana. Então isso mostra a unidade que a pastoral dos coroinhas tem. Águida, antes de passar para a Sofia, eu queria que você falasse das funções, porque é importante também para as pessoas conhecerem um pouquinho como é esse, podemos dizer assim, esse organograma dentro da pastoral dos coroinhas. Vamos lá. Sempre ali no serviço da missa, a gente tem algumas funções, né? Algumas que são exercidas somente pelos cerimoniários. Por exemplo, o manuseio do missal, a marcação do missal, né? Hoje a gente já tem alguns coroinhas que são autorizados a servir no missal durante a missa, mas ainda não são autorizados a fazer a marcação do missal, que são as orações que o padre vai fazer ali, né? Então, algumas coisas especificamente, somente os cerimoniários podem fazer, né? Manusear o turíbulo, por exemplo.
é uma função exclusiva dos cerimoniários, porém, como eles já são jovens, alguns trabalham, e a gente estava com uma defasagem aí para as adorações, Padre Daniel autorizou que alguns coroinhas fossem treinados para essa função também, né? Durante a missa aí tem o uso das tochas, que são os coroinhas que fazem, a entrada na procissão da missa com a cruz, se não houver acólito, os coroinhas fazem. Vamos lá, o que mais? Na hora de patenar. Então, eles sempre ali estão atentos, né? Às vezes a gente está na assembleia, assistindo a missa, participando da missa, a gente não tem noção como estão aquelas cabecinhas ali no presbitério, né? Então, assim, fritando, porque eles querem que tudo saia perfeito. Eles têm essa preocupação, esse zelo. Então, normalmente, quando a gente faz a escala, a gente já distribui as funções. Mas, às vezes, acontece um imprevisto, algum falta, outro. Então, o coroinha que é mais experiente, né, ou o cerimoniário, estando presente, vai designar ali um novo coroinha para aquela função. Então, quando eles vão chegando agora, se formaram, estão chegando, eles vão ficando nas funções mais tranquilas, vamos dizer assim, né? E na medida que vai pegando experiência e vai aprendendo com os mais velhos, eles já vão fazendo tudo, e é muito rápido, tá, Maurício? Eu te falo assim, muito rapidinho, eles já pegam um jeito, porque eles têm uma atenção. Você falou uma coisa importante, né? A gente se investiu MESC há pouco tempo, né? Mas, por exemplo, eu nunca tinha vivido de perto uma credência, que eles sabem tudo, são feras, né? Então, assim, muita coisa, eles falam, tia, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles sabem, embora não seja função deles, embora eles não possam fazer, mas como eles servem na credência, né? Porque quem monta a credência é o ministro da comunhão. Mas eles sabem o nome de tudo, eles sabem onde fica na sacristia, eles sabiam, né, mais do que eu, tanto que eu peguei muita cola com eles durante a formação. Tive esse privilégio, né, de usar essa cola. E o meu coração disparou muito na primeira vez que eu servi, porque quando eu subi ali pro presbitério, aqueles olhinhos me olhando, eu falei, meu Deus, agora eu tô aqui juntinho com eles, né? Foi uma emoção muito legal assim também. Foi uma troca de experiência, né? De algo que eles já viviam e que agora eu tô passando a viver ali pertinho deles também. E junto, né? Junto. Você não tá isolada na assembleia, você tá ali junto com eles. Sim. Sofia, eu queria conversar com você o seguinte. Sofia, olha só, você, coroinha há 4 anos, Isso. queria que você falasse, se você quiser falar, logicamente, porque o que acontece? É muito bom a gente sempre trazer um jovem para dizer e testemunhar um pouco do que a igreja faz na vida dela. Nós tivemos aqui, ainda agora, o nosso irmão Gabriel Loyola e o Fábio falando do setor de juventude, inclusive tem o Luau hoje, muitos coroinhas vão participar do Luau lá na Praia do Forte. Reforço o convite para quem está acompanhando a gente agora, que vai ser um momento muito bacana hoje, a partir das 19 horas, lá na Praia do Forte, o Luau da Juventude. Os jovens precisam estar nesses espaços. Mas, Sofia, eu queria falar para você, que você passasse para a gente um pouquinho. Você é consagrada a Nossa Senhora. Sou. Você é consagrada a Nossa Senhora. E você, com certeza, teve uma emoção muito grande, porque a sua mãe se consagrou também. Exatamente. E eu acredito, assim, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Eu acredito que você foi essa ponte para que a sua mãe pudesse se consagrar a Nossa Senhora. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da consagração, né? Tanto sua quanto da sua mãe. E eu acredito que o fato de você ser coroinha fez com que você tomasse essa decisão na sua vida, né? Exatamente. Eu conheci a consagração 1 ano depois da minha investidura e eu fiquei apaixonada. Eu comecei a estudar sobre aquilo e nisso que eu estudava, a minha mãe ela não era muito de igreja, ela frequentava as missas, mas ela via que, nossa, minha filha está servindo, às vezes uma ou mais de uma missa no domingo, minha filha está indo toda quinta-feira para uma adoração, então ela me acompanhava. Nisso, em 2024, foi a minha consagração a Nossa Senhora das Graças, que é uma consagração muito bonita. Eu passei 4 meses também, né, durante a formação com a Manto de Maria, e foram 30 dias de exercícios espirituais que são maravilhosos, assim, você realmente pensa e vê como Nossa Senhora é um exemplo, né? Os coroinhas, nós temos Nossa Senhora como exemplo, porque não teve ninguém que amou mais a Jesus a não ser ela, né? Então,
essa ponte que eu fui acabando não chamando só minha mãe, que se consagrou no ano passado comigo, eu acabei sendo até testemunha desse lindo amor, mas também consegui trazer o meu irmão, o pequenininho, que ele também é missionário, vai ser coroinha, se Deus quiser. Amém, amém. A mais nova também, que agora começou na catequese. Então, é uma consagração muito bonita, né? Tem outros coroinhas também que são consagrados a Nossa Senhora. E eu descobri através do movimento de coroinhas, né? Da pastoral dos coroinhas. Então, você entra numa pastoral e você fica, nossa, eu vou ficar só nisso. Mas você acaba entrando em diversas outras, sabe? Todo mundo na igreja me conhece. Sim. Minha mãe até brinca às vezes, nossa, vai morar na igreja. E quem sabe, né? Se for minha vocação, É isso aí. é essa, né? É isso. E é muito bom a gente falar a respeito disso, porque para que você, jovem, que está acompanhando aí, que você tenha essa vontade de ser coroinha, por quê? Porque através da pastoral dos coroinhas, Sofia conheceu a consagração, a sua mãe foi consagrada, ou seja, olha quantas bênçãos aconteceram através de um sim, dado por na época criança, hoje jovem. Então, assim, e falando um pouquinho de mim, eu tive esse privilégio de ser coroinha durante 6, 7 anos. Eu fui coroinha na paróquia de São Pedro da Aldeia. Eu era de São João Batista, porque eu morava lá. E não era paróquia ainda. Quer dizer, olha a idade que eu tenho. Então, quer dizer, não era paróquia ainda, virou paróquia recentemente, né? Recentemente, mais de 10 anos, né? Que é paróquia. Então, aí eu fui coroinha São Pedro e era turíbulo. Toda essa participação, não tinha tantas funções como tem hoje, mas a gente fez de tudo um pouco. E foi um momento muito bom. Foi muito bom da minha vida, que eu tenho muitas saudades, porque foi um momento que eu fui muito feliz dentro da igreja, tinha excelentes amizades, tinham pessoas maravilhosas que torciam por mim, que tinham orgulho. Minha família tinha muito orgulho de mim naquele período, porque eu estava servindo a Deus no altar e tudo mais, no presbitério. Então, foi um momento muito bacana. Então, assim, com um pouco do que Sofia falou, um pouco do que a Águeda disse, do pouco do que eu estou dizendo aqui, você, pai e mãe, que tiver a oportunidade de conversar sobre isso com seus filhos, com seus netos, com seus afilhados, sobrinhos, primos, enfim, incentive. Deixe eles serem coroinhas. Deixe eles terem essa oportunidade. Poxa, eu não sou de igreja. Não importa. Deixe, leve, que com certeza, através dele, muitas coisas vão acontecer na vida de vocês e na família de vocês. Vocês podem ter certeza disso. Eu sou testemunha, Sofia está aqui porque a Águeda está aqui porque coordena, e elas sabem que eu não estou falando bobagem, não estou jogando conversa fora para convencer você de alguma coisa. Tá bom? Isso aí. Gente, pra gente finalizar, porque papo bom termina rápido, né? Queria falar com vocês a respeito do seguinte, para vocês reforçarem esse convite, né? E colocar data. Gente, a gente tem um problema seríssimo com data. Data, a gente esquece, porque a vida vai atropelando a gente e a gente não consegue marcar as datas. Então é importante que a gente tenha... É bom, eu ando com a minha agenda aqui, eu anoto o tempo todo, porque justamente celular também é importante. Coloca o alarmezinho lá. Quando que termina o curso de coroinhas, Águeda? Fala com esse povo aí. As inscrições estão abertas, pode ser feito em qualquer uma das nossas capelas, na matriz, na secretaria paroquial, pelo meu WhatsApp, pelo WhatsApp de Elisângela. Depois você deixa disponível, Maurício, para eles, por favor, tá? Até o dia 22 de fevereiro. Então, dia 22 de fevereiro, a gente já começa a formação, que vai ser muito legal. Tenho certeza que não vão se arrepender, gente. É uma espiritualidade muito grande, é um amor por Jesus que vai despertar nesses coraçõezinhos aí, né? Eles têm, eu falo assim, que é o privilégio de estar ali a missa toda e mais pertinho de Jesus ali na hora da consagração, né? É um momento único, transforma a vida. Eu falo que o coroinha, ele é diferenciado, né? Ele tem ali um coração mais quente, né? Mais fervoroso, porque está mais pertinho de Jesus, né? E é o caminho que a gente quer, nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes. Então, não deixem de fazer a inscrições abertas, e a formação começa no dia 28 de fevereiro. É isso aí. Anota na agenda e
ou bota o celular para despertar, pelo amor de Deus, hein? Vocês, olha, vocês não vão se arrepender. Tanto as crianças, os jovens que vão entrar, quanto as famílias, com certeza. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe muito essa missão que não é fácil. Amém. Não é fácil, tanto da sua parte, Águida, que coordena. Quero mandar um abraço para a Elisângela, que está se recuperando. Elisângela, ó, tudo de bom para você e para sua família também. Não é fácil, mas Deus tem sustentado vocês na caminhada. E você, Sofia, a gente acompanha a sua trajetória, tudo muito lindo, como a sua família está sendo transformada através de você, Deus agindo, operando na sua vida, na sua casa, e é muito bom ter vocês aqui com a gente e estamos juntos, porque a gente é São José, a gente é Coroinha, a gente é México, a gente é igreja. A gente é igreja. Precisando, estamos aqui. A gente é tudo ao mesmo tempo, porque para Jesus a gente dá o melhor. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Que Deus abençoe. E a gente continua aqui com o nosso programa. Vamos com uma música, daqui a pouco a gente volta para a nossa despedida, porque o programa já acabou, gente. Olha que loucura. Um abraço, gente. Daqui a pouco a gente está de volta. Meu irmão, minha irmã, que alegria estar com você nesta manhã de sábado. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter nos prestigiado. Esse é o programa Família Profecia, que vai ao ar todos os sábados às 10 da manhã e quando você quiser no nosso canal do YouTube. Gente, é uma alegria muito grande estar contigo. Tivemos convidados maravilhosos nesta estreia e no sábado que vem tem muito mais gente especial aqui circulando pelos estúdios da Rádio Profecia. Meu irmão, minha irmã, um abençoado final de semana para você, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua caminhada, a sua família e que tudo corra bem com os seus projetos. Tá bom, meu irmão? Temos um encontro marcado no próximo sábado, às 10 da manhã, aqui na Rádio Profecia. Família Profecia, para você e por você. Um abraço, gente. Fiquem bem.